Olá, ouvintes da Baruch FM, a rádio que a gente faz, compartilha e curte. Mais uma vez, nós aqui no nosso programa Falando de Gente, que vai ao ar todos os dias, das 15 às 16 horas. E na nossa bancada, felizmente, mais uma vez, já no nosso 5º ano do Falando de Gente, não é isso? Isso. A professora Giuseppina Rischioni. Pina, bem-vinda. Bem-vindo, Marcos, você também. E lembrando que o programa Falando de Gente, ele vai ao ar todos os dias, das 15 às 16 horas. O Falando de Gente tem a produção de Lara Lima, direção-geral de Afrânio Vanderlei, e é apresentado pelo Marcos e Giuseppina Rischioni. Errando meu nome, que é o fim do mundo, né? Tá bem, a Pina bebe água, ela esquece do nome. Aí o nosso site é o www.radiobaruchfm.com, o Face radiobaruchfm.com, e-mail baruch.cruz@gmail.com, twitter.com/radiobaruchfm, ou pode entrar em contato pelo telefone 11 2361 7940. Repita. 11 2361 7940. Obrigado. E o que nós vamos falar hoje, Marcos? Então, hoje aqui nós vamos pegar esse gancho Setembro Amarelo, né, que propõe uma reflexão séria e responsável sobre a questão do suicídio, né? Como sabemos, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre pessoas com 15 e 29 anos de idade. E é uma problemática também que vem chamando cada vez mais a atenção da saúde pública e dos governos aqui do país. E para que a gente possa estar falando melhor sobre isso, né, nós convidamos e também já agradecemos ela ter atendido o nosso convite. Aqui no estúdio com a gente hoje é a Daniele Rossi. A Daniele é psicóloga, atua no CAPES de Santo André, que é uma cidade do Grande ABC Paulista, né, Pina? Isso. A Daniele é especialista em saúde mental e psicopedagogia clínica e institucional. E tem uma experiência também nessa área, né, de suicídios, uma pessoa que vem pesquisando muito sobre esse conteúdo. Então, de novo, obrigado e bem-vinda ao Falando de Gente, a Baruch FM. Olá, Marcos. Oi, Pina. Tudo bem? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que é de suma importância e é um tema relevante porque é um assunto que tem sido discutido, mas nós não sabemos que pé que está essa discussão, né? Então, é um compromisso não só da saúde pública, mas de todos nós. Então, acho super importante que nós possamos discutir isso para nortear as pessoas que estão passando por esse problema e não sabem muito bem onde procurar e o que fazer. Procurar ajuda e até os familiares, como é que conseguir se conscientizar e lidar melhor com essa problemática. Mas exatamente. Daniele, por que você foi, enveredou, né, para esse lado, para falar dessa saúde mental? Por que você escolheu quem é a Daniele pessoa e quem é a Daniele profissional? Bom, eu sempre quis ser psicóloga, né? Desde os meus 15 anos, eu sempre tive essa certeza, essa profissão é a minha profissão de coração. Eu amo essa profissão porque ela norteia os caminhos das pessoas. Então, o psicólogo, ele tem a capacidade de auxiliar o outro a instrumentalizar a sua própria história, né? Então, ser psicólogo é uma responsabilidade porque a pessoa que nos procura, ela nos procura num estado muito grande de sofrimento, né? Então, nós temos o dever, né, de agir para que essa pessoa reencontre a sua vida, resgate a sua história e que, principalmente, que ela consiga dar conta das exigências e das demandas. Daniele, a Organização Mundial da Saúde reconhece como prioridade de saúde pública a questão do suicídio, né? E a gente sabe que, paralelo ao suicídio efetivamente consumado, existe N outras tentativas. Que momento que nós estamos, né? Momento nós, que eu digo Brasil. Que desafio é esse, né? O porquê dessa tensão crescente? Porque a gente vem notando ano a ano que vem tendo um olhar especial para essa questão, sim. Felizmente, eu até diria, né? O que é olhar esse desafio, que é a problemática do suicídio, a importância do psicólogo nesse atendimento, muitas vezes multidisciplinar, que é necessário. Dá uma geral para a gente, por favor. Certo, você tocou, Marcos, num ponto muito importante, né? O suicídio, ele realmente vem crescendo ao longo dos anos
tanto para homens quanto para mulheres e principalmente os adolescentes, né? Então, os adolescentes, eles vêm para nós no CAPS, nos serviços de saúde, com essa queixa, né? Então, eles têm a vontade de morrer, eles estruturam essa vontade, eles planejam isso. Então, isso vem sendo uma crescente e uma preocupação para nós. Porque o que leva uma pessoa a achar que não existe mais nenhuma saída? E isso é o suicídio, né? Então, essa pessoa chega para nós com um arsenal de desesperança, de sentimentos de inutilidade, de angústia. Esvaziamento. Então, essa pessoa, ela não acredita na própria habilidade dela de lidar com essas situações estressoras. Então, ela entende que a única solução da vida dela é a morte, né? E o que nos preocupa muito é que existem muitas tentativas que foram consumadas, então há muitos registros de casos que a pessoa conseguiu, de fato, suicidar-se, e há muitas ideações. Então, no CAPS, por exemplo, durante todos os dias nós atendemos pessoas que trazem isso para nós. Olha, eu quero morrer, eu já planejei como eu vou fazer isso. Ou se não tem essa ideação estruturada, porque isso é importante, Marcos, a gente diferenciar a ideação estruturada do suicídio e o planejamento. Que é o planejamento. Então, Sim. A pessoa vem para nós e diz, olha, assim que eu sair daqui da consulta, eu vou me enforcar, eu vou me jogar da passarela. Isso é uma ideação suicida estruturada. É considerado um caso muito grave. Ou a pessoa vem para nós e diz, olha, se eu não acordasse mais, seria bom, né? Ou então, eu não vejo outra alternativa. Ambos os casos, nós temos que ter toda uma atenção. Primeiramente, um respeito, porque existe um acolhimento, porque existe um sofrimento humano que está dizendo para nós, né? Pedindo socorro. Pedindo socorro. Então, é um momento em que essa pessoa... Talvez nós sejamos a única saída e a única esperança nesse momento, né? E é aí que entra o papel dos profissionais de saúde e o papel do psicólogo. Então, quando alguém nos procura, primeiramente nós temos que identificar, existe uma ideação estruturada? Sim. Então, nós contamos com algumas redes de apoio no município de Santo André. Suporte mesmo. Algum suporte, exatamente, que é o Centro Hospitalar Municipal de Santo André, que lá nós encaminhamos os casos de muita gravidade, onde as pessoas têm realmente ideações, já tentaram e por algum momento deu errado. Então, nós encaminhamos para esse centro municipal, né? Que é um atendimento multidisciplinar, né? Lá é uma emergência psiquiátrica, né? Que a pessoa fica lá em observação, em atendimento somente de 48 a 72 horas. Que a ideia qual que é? É estabilizar esse quadro, essa tentativa, essa crise, para que seja encaminhado para o CAPS. Caso isso não aconteça... Caso isso não aconteça, essa pessoa não estabilizou, não funcionou, não deu certo, nós também contamos com o Hospital Geral, que é o Hospital Estadual de Santo André, que nós chamamos de Mário Covas. Tudo isso, existe um trabalho previamente conectado. Exatamente, é o que nós chamamos de RAPS. Né? Tudo isso está alinhavado, vamos dizer assim. Isso, que é a rede de assistência psicossocial. Então, nós temos o Hospital Municipal, o Hospital Estadual, os CAPS e as UBSs. Então, todos nessa luta contra o suicídio, né? E no acolhimento desse paciente. Então, por exemplo, quando o paciente não... Porque, desculpa, Daniele, quando esse paciente chega para vocês e consegue verbalizar, já é um passo grande a favor dele, né? Exatamente. Essa questão, olha, estou me sufocando, ninguém está me ouvindo, olha, eu estou falando com vocês. Isso é muito significativo também, não é? Isso é muito significativo e isso tem que ser levado muito em conta. E o profissional tem que ter um preparo para lidar com isso. Né? Então, a pessoa chega depositando em você aquela angústia, aquela frustração, como que você vai trabalhar isso? Esse é o nosso compromisso enquanto equipe multiprofissional. Que é a importância da não banalização. Exatamente. Do não descaso, da não diminuição daquela angústia. Quer dizer, reconhecer que a pessoa está te pedindo um socorro verdadeiramente ali. Exatamente. Né? O que nós escutamos muito? Isso é frescura. Vai dormir que passa, você tem tanto a agradecer na sua vida, por que você está querendo se matar? Muda de time que você vai melhorar. Exatamente. Muda de time, aí você não olha não, assim, no meio do lado também, você já está dando direto, tá vendo? Não é? E existem pessoas que têm esse discurso, mas e é importante nós estarmos falando disso aqui, porque é uma conscientização também. É muito legal essa iniciativa da Rádio Baruch, porque quando uma pessoa diz, ela está sentindo. Nós não sabemos se ela vai ou não fazer, mas nós temos que acolher esse sofrimento e elaborar uma estratégia de intervenção para essa pessoa para minimizar essa angústia que ela nos trouxe. E nesse momento vocês envolvem a família? Como que funciona essa parte? Porque assim, a pessoa vai, passa em consulta,
verbaliza, né, a intenção e depois disso, o que é feito? Bom, se ele já saiu do hospital municipal, né, do centro hospitalar, não precisou ir para o hospital geral, porque o hospital geral é importante a gente falar, porque quando os casos, eles têm uma gravidade maior, né? Uma complexidade maior, nós não conseguimos resolver em 48, 72 horas, o hospital estadual, ele dá esse suporte, é uma internação mais curta, e quando tem um pouquinho da remissão desse sintoma, então quando a pessoa, por exemplo, já está um pouco melhor, está com uma escuta melhor, ela vai para o CAPS. Vocês fazem uma graduação disso? Por exemplo, a intensidade é 3, é uma tensão máxima. A intensidade é 1, uma tensão menor. É mais ou menos uma avaliação. Isso? Vocês acabam equalizando isso ou não? Nós trabalhamos assim, quando é um caso de emergência psiquiátrica e o risco de suicídio é muito grande, nós encaminhamos para as redes, né? O hospital geral ou o centro hospitalar, para uma atenção imediata, psiquiátrica imediata. Agora, quando esse sintoma remite um pouco, quando essa pessoa melhorou um pouco, ela vai para o CAPS, né? O CAPS é um local que nós acolhemos o sofrimento, nós acolhemos a pessoa que está com algum prejuízo, seja funcional, seja cognitivo, em algum momento da vida dela ela está em crise, então nós acolhemos. O CAPS, não sei se você conhece, Marcos, é um centro de atenção psicossocial, que nós trabalhamos pacientes com transtornos mentais, né? E a questão do suicídio, ela também está atrelada a alguns transtornos mentais ou não. Às vezes a pessoa simplesmente está muito triste, muito decepcionada, muito angustiada. Por exemplo, né, Daniela, a gente vivencia muito isso, até clinicamente a gente percebe o reflexo disso. É um momento econômico, a questão econômica, é a questão do desemprego, é a questão de viver um luto não muito bem vivenciado, né? Então tem série de outros gatilhos, vamos dizer assim, que muitas vezes abrem uma brecha para a pessoa de repente começar a achar que o suicídio é o caminho ou coisa parecida, não é isso? Passa por tudo isso também. Exatamente, você tocou num ponto importante que é o que nós chamamos de variáveis, né? Eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, então eu trabalho com as variáveis que controlam ou que desencadeiam algumas situações. Então a Pina tocou num ponto importante, qual é o papel do psicólogo, né, nesse ponto? Então a pessoa chega para mim com esse discurso, eu vou fazer a minha avaliação. Essa avaliação, o que ela consiste? Eu vou analisar a história de vida dessa pessoa, né? É sabido na terapia cognitiva e em outras abordagens da psicologia que as experiências que nós vivemos, elas ficam internalizadas dentro de nós. E a partir dessas experiências vão formando-se conceitos. Desde a primeira infância. Desde a primeira infância. Até antes, né? Exatamente. Daniela? Então, esses conceitos vão se formando e é uma tríade. O quem eu sou, o que a vida me reserva, né? E quem são os outros. Então, a partir daí, eu vou gerando conceitos e vendo qual é a situação que eu tenho que enfrentar. E muitas vezes eu vou formando, a partir das experiências ruins, a partir das experiências negativas, dos sofrimentos, das perdas, eu vou formando um conceito negativo sobre a vida e sobre a minha capacidade. Isso também auxilia na minha intolerância à frustração. Então, eu vou crescendo, eu vou amadurecendo, eu vou vendo que eu talvez não tenha capacidade, eu vou me sentindo inferior. E é muito claro para nós que o suicídio, o que está subjacente ao suicídio, é uma grande desesperança, né? Uma formação de crenças disfuncionais. O que são crenças para nós, né? Não tem nada a ver com o cunho religioso, mas sim a forma como essa pessoa interpreta a sua vida. Então, nós não sofremos pelas coisas em si, mas pela maneira como nós interpretamos essas questões e essas situações que nos cercam, né? Então, por exemplo, como você falou, Marcos, a pessoa perde o trabalho. Ela já não confiava nela antes por uma série de questões, junta com mais essa. Então, eu perdi o meu trabalho, eu não tenho sucesso, eu não consigo... A questão até da somatização. Eu não consigo lidar com os meus conflitos. E ela chega para mim com essa personalidade, com esse sistema de crenças, com esse emocional destruído. Né? Então, é uma série de coisas que vão se juntando, vão se sobrepondo, e a pessoa acredita que não tem mais condições de lidar. Tá. E como vocês inserem a família nesse contexto? Então, feita a avaliação no CAPS, nós fazemos um projeto terapêutico singular, né, que consiste em várias atividades e várias intervenções para que esse paciente saia da crise, né? No CAPS, nós trabalhamos muito com a reabilitação psicossocial. Então, dentro da reabilitação psicossocial está o atendimento à família que também adoece,
Essa família dessa pessoa que quer se suicidar, ou que tem um transtorno mental, que tem uma depressão, um transtorno de personalidade. O que chamam muitas vezes de um adoecimento coletivo. Sim, a família adoece, a família não sabe como lidar, então nós damos esse suporte, nós temos grupos de família nos CAPs de Santo André, que é onde a família pode dizer sobre as suas angústias, onde nós orientamos a melhor conduta com esse paciente, para que essa pessoa tenha segurança e que a gente promova contextos de mudanças positivos, né? Porque a gente trabalha o indivíduo, mas a família... Quer dizer, proporcionar uma ressignificação e releituras de diversas questões dentro daquela dinâmica familiar. Exatamente. E, por exemplo, não adianta a gente estabilizar o indivíduo, a gente trabalhar para que ele elabore os seus conflitos, né, através da reestruturação cognitiva, que é o que o psicólogo faz. Então, nós trabalhamos esse conflito, nós modificamos esse sistema psicológico que está distorcido e ele vai para uma família que não o acolhe, que não entende o que ele passa. Então, é um trabalho coletivo e é um trabalho conjunto, né? Por isso que a rede é muito importante, né, os hospitais, os suportes, e a reabilitação psicossocial também. Então, para nós, os psicólogos, por exemplo, é de suma importância ter este contato, né, com todas as equipes que podem nos auxiliar. É importante que esse paciente, ele comece a ter algumas sessões, que a gente consiga avaliá-lo e a gente consiga trabalhar junto com ele a ressignificação, como você falou, trabalhar com ele o autoconhecimento, né? Quais são as variáveis que você tem, que coisas você sente dentro de você que você acredita que você não consegue superar, né? Trabalhar também a aceitação. Nós vamos avaliar esse sujeito num todo, né? Então, a família... Até holisticamente. Exatamente. Como foi essa infância dessa pessoa, né? Como essa pessoa lidou com todas as questões e hoje? Ela está preparada para lidar com as demandas? Que contexto era e que contexto é agora. Exato. E essas reuniões que são feitas com a família separado do paciente que você atende? Sim, porque nós entendemos que é muito importante que a família tenha um momento de dizer... dela poder expressar aquilo que ela... passa, né, com essa pessoa, ou, quer dizer, dar informações que podem ajudar você quando você está sozinho com esse paciente, é isso? Isso, porque o paciente, quando ele está conosco na sessão, ele tem um momento dele, né, que nós trabalhamos com muita ética, com muito sigilo. A família também, porque às vezes a família não quer falar algo perto do paciente, né, ou do usuário, que nós chamamos, né, no CAPS nós chamamos de usuário. Então, a família ter esse momento para também colocar na mesa todas as angústias e as frustrações, sem um medo de uma retaliação do paciente, é muito importante. A Daniela está comentando uma coisa que eu também considero extremamente importante. Como que é subnotificado o suicídio, né? Muitas vezes a família não quer esse vamos dizer assim, esse reconhecimento, né, Daniela? Exatamente. É uma outra questão problemática, né? Até para proposta de políticas de saúde pública, não é? Porque, né, eu já vi 2 situações recentes que a família simplesmente fala, não vai constar como um suicídio, não, porque não queremos isso, essa história e tal. Tem muito disso também, não tem? Existe muito essa negação, né, de um problema, seja o conceito do tabu mesmo com relação ao tema. Exatamente, o tabu, questões culturais, não querer entrar em contato com isso, né? Por isso que esse tema é de suma importância, porque quanto mais nós aceitarmos que isso é uma verdade, que isso é uma questão que está muito frequente, mais a gente consegue... É problema de saúde pública, sim. É um problema de saúde pública, sim. Como nós falamos no início, 24 a 29, 30 mortes por dia. Então, é muito alarmante. Esse cenário Brasil. Esse é o cenário Brasil. Fora as tentativas, que são as tentativas são incontáveis, né? O Brasil está entre os 10, né? Os 10 países que mais registram casos de suicídio. Olha aí. Quem nós estamos recebendo, Marcos? Então, aqui no estúdio, a Daniele Rossi, é psicóloga, atua no CAPS de Santo André, que é uma cidade do Grande ABC Paulista. A Daniele é especialista em saúde mental e psicopedagogia clínica e institucional. E a gente está falando sobre a atuação do psicólogo, essa questão do Setembro Amarelo também, que tem um olhar especial sobre a problemática, a questão do suicídio, né? Isso.